Olá, meu nome é André, professor de música e vou fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, de cabelo curto e estou usando uma camisa vermelha. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre Zequete, um compositor de samba que foi muito importante na cultura brasileira, pois suas músicas sempre falaram sobre a realidade das favelas do Rio de Janeiro e da cultura do povo mais pobre da cidade. Zequete nasceu em 1921, no dia 16 de setembro, no bairro de Inhaúma, no Rio de Janeiro, e o seu nome de batismo era José Flores de Jesus. Pouco tempo depois, ele se mudou com a sua mãe para Bangu, e lá sua mãe trabalhava como empregada doméstica e nas horas vagas frequentava a gafieira da região. Gafieira é como se chamava os bailes que existiam na época. E é nessa época que Zequete começa a se interessar por música, quando além de frequentar essas gafieiras com a sua mãe, também ia às rodas de choro que eram organizadas na casa do seu avô. Segundo ele mesmo, ainda criança, em vez de ficar brincando com os coleguinhas da época, ele preferia ficar observando os músicos que tocavam nesses lugares. Por volta dos seus 7 anos, ele se muda mais uma vez, só que para o bairro de Madureira. E nesse período é que ele ganha o apelido pelo qual ele ficaria conhecido. Enquanto a mãe trabalhava, ele era cuidado pelas vizinhas, e segundo elas, ele era muito comportado. Então elas o chamavam de Zé Quietinho, que mais tarde virou Zequete. Em Madureira, ele continuou frequentando as rodas de choro e os grupos de samba que existiam nas redondezas, que nesse caso era o grupo carnavalesco Oswaldo Cruz, que mais tarde viria a se tornar a Portela. Zequete já curtia os carnavais com a sua mãe, que na época aconteciam na Praça 11, bem antes de construírem o sambódromo. E essas lembranças de infância deram origem ao samba Praça 11, berço do samba. Vamos ouvir. Nayara, 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 rarara, Nayara, Nayara, Nayeri, Nayara. A vela do camisa preta, dos 7 coroas, cadê o teu samba, favela? Era criança na Praça 11, eu corria pra te ver desfilar. Por volta dos 16 anos, ele se muda mais uma vez. Dessa vez ele vai para Bento Ribeiro, e foi com esse bairro que ele mais se identificou. Nessa mesma época, já adolescente, começa a frequentar a Portela para se divertir e ouvir os sambistas que ele admirava. Mas ele passa a ter mais contato com o universo musical quando começa a frequentar o Café Nice. O Café Nice era um tipo de bar que era frequentado por artistas de todo tipo, e nele cantores de sucesso da época procuravam compositores para comprar novas canções e assim gravar os seus discos e cantar no rádio. Zequete procurou se inserir nesse meio. No começo parece que as pessoas não se interessaram muito por suas músicas, mas um tempo depois teve logo a sua primeira gravação. E além desse café, ele passou a fazer parte do grupo de compositores da Portela. A partir daí, ele começa a se consolidar como compositor. Mas seu primeiro sucesso veio alguns anos depois com um samba chamado Leviana. Vamos ouvir essa música em um trecho de um programa da Multirio chamado Pequenos Notáveis, apresentado por Alfredo Delpenho e Joyce. O azar é seu em vir me procurar. Me abandona, me deixa, eu não quero mais ver a luz do seu olhar. Você manchou o lar que era feliz e agora quer voltar. Leviana, leviana, sinto muito, mas vai tratar da sua vida. Leviana, precisando eu lhe posso dar uma guarida, mas o meu lar sente vergonha como eu. O nosso amor morreu, o nosso amor morreu, o nosso amor morreu.
Em seguida, ele foi procurado pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos, que estava à procura de um compositor bem carioca para fazer as músicas do seu novo filme. O filme se chama Rio 40 Graus e foi um grande sucesso na época. Nesse filme, podemos ouvir a música A Voz do Morro, que junto com Leviana, canção que acabamos de ouvir, também foi um dos maiores sucessos de Zequete. A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba. Queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo do país. Viva o samba. Vamos cantando essa melodia pro Brasil feliz. Nos anos 60, Zequete foi convidado, ao lado de outros sambistas como Cartola e Nelson Cavaquinho, a fazer uma série de palestras e apresentações sobre música popular no meio universitário. Com isso, ele foi um dos responsáveis em fazer uma ponte entre a cultura negra carioca e o meio universitário e intelectual do Rio de Janeiro. Ainda nos anos 60, montou o primeiro conjunto de samba que se tem notícia, chamado A Voz do Morro, porque até então os artistas de samba sempre desenvolveram as suas carreiras sozinhos. Ele também participou da primeira casa de samba da história, o Zi Cartola, que ficava na Rua da Carioca. Essa casa era um restaurante que, além de comida, tinha apresentações de samba. Apesar de ter durado pouco, o Zi Cartola fez história, pois se apresentavam ali não só Zequete, mas também Cartola, o dono da casa, Pixinguinha e muitos outros artistas importantes na música brasileira. De dentro do Zi Cartola surgiu o Teatro Opinião, um tipo de espetáculo onde se alternava músicas e falas que criticavam a ditadura militar que existia no Brasil. No elenco dessa peça estavam, entre outros artistas, João do Vale, Nara Leão e o próprio Zequete, que foi autor de vários sambas cantados no show. E nesse show tinha uma música chamada Opinião. Vamos ouvir. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio não, daqui do morro eu não saio não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. A partir daí, ele continua a gravar suas músicas e desenvolve sua carreira por mais 30 anos com inúmeros sucessos, dentre eles a música Diz que eu fui por aí. Vamos dar uma ouvida. Alguém pergunta por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, e se houver motivo é mais um samba que eu faço. E se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, tenho a madrugada como companheira. Saudade me dói, meu peito me rói, eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí sempre pensando nela.
Zequete faleceu em 14 de novembro de 1999, entrando para a história da música brasileira, dentre outras coisas, como um compositor que conseguia representar muito bem a realidade das favelas do Rio de Janeiro. Agora vamos ficar com o professor Arthur, que tem uma atividade para a gente. Olá, eu sou o arte educador Arthur Cordeiro, e em nossa videoaula de artes visuais hoje, vamos conversar sobre a dinâmica linear na obra de Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres nasceu no Rio de Janeiro em 1898. Ele morou no bairro da Cidade Nova, que fica lá na Praça 11. As suas pesquisas artísticas podem ser encontradas em composições musicais, onde ele mesmo escrevia a letra e as cantava, e em pinturas. Além disso, ele é um dos fundadores dos desfiles de carnaval e da Escola Portela. Vamos observar a obra de Heitor dos Prazeres, intitulada Sambistas. Nós vemos 6 pessoas. Existem 2 mulheres de vestido, uma de vestido vermelho e outra de vestido azul de bolinhas, e 4 homens que tocam instrumentos musicais. Elas estão tocando e dançando samba, com instrumentos típicos, cavaquinho, violão, flauta transversa e pandeiro. Vamos observar principalmente a posição que os corpos ocupam no espaço e tentar traçar linhas para enxergarmos melhor como Heitor dos Prazeres pensou a dinâmica de sua obra. Observem que as pernas e os braços estão sempre se cruzando. Além disso, todas as figuras nas obras de Heitor dos Prazeres estão sempre olhando para cima. Diferente de outras pinturas do século anterior, onde os negros eram retratados cabisbaixos, nas obras de Heitor dos Prazeres, eles estão sempre alegres. Por isso, queixo para cima. Ao traçar o eixo dos ombros e o eixo das pernas, conseguimos a partir deles tracejar a posição de cada braço e cada perna. As formas de Heitor dos Prazeres parecem sempre estar dançando. Vamos também tentar fazer isso? Atividade. Crie desenhos de forma dinâmica, se inspirando nas obras de Heitor dos Prazeres. Para essa atividade, iremos fazer o mesmo esqueleto base que fizemos ao analisar a obra de Heitor dos Prazeres. Então, lembrem-se daquele velho boneco de palito que todos nós estamos acostumados a desenhar. O que falta nele para criar um pouquinho mais de dinâmica é acrescentarmos os ombros e a bacia. Ao fazer isso, conseguimos dar maior altura e dinâmica ao nosso boneco. Observem que farei a mesma base de um boneco palito, mas agora, ao invés de deixar os ombros retos, vou incliná-los um pouco. Farei a mesma coisa com a bacia. Agora, irei fazer os braços e as pernas se cruzarem. Essa já é uma ótima base para criarmos um desenho, por exemplo, de uma pessoa que pode estar tocando um violão. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, onde eu apresentei só um pouquinho da biografia desse grande artista, compositor, músico e pintor que foi Heitor dos Prazeres. Quer saber mais sobre a vida e a obra dele? Procure seu professor de arte. Tenho certeza que ele vai gostar dessa discussão. Até a próxima videoaula, pessoal! Nesse vídeo falamos um pouco sobre Zequete, esse artista tão importante para a música brasileira que, dentre outras coisas, conseguia representar muito bem a realidade das favelas do Rio de Janeiro. Na videoaula de artes visuais, aprendemos e exercitamos um pouco a dinâmica linear baseado na obra Os Sambistas, de Heitor dos Prazeres. Bem, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!